Faz uns 430 anos que as peças do Shakespeare vêm sendo encenadas. Dizer que são incontáveis versões delas produzidas até hoje, com um sem número de interpretações diferentes, não é força de expressão. É impossível contar. E todo ano, principalmente no teatro, esse número sobe de maneira significativa e o leque de leituras diferentes fica cada vez mais largo. Quando você vai fazer Shakespeare em cinema, tem que ter uma boa razão para fazê-lo, além de ser o Shakespeare. Tem que ter visão, tem que ter ousadia, tem que ter coragem e muitas outras qualidades. Nenhuma delas está em falta nesta versão dirigida pelo Joel Cohen, pela primeira vez trabalhando sem ser em parceria com o irmão dele, o Ethan, em A Tragédia de Macbeth, que acaba de entrar diretamente na Apple TV+. Em todos os aspectos dele, este é um Macbeth estupendo. Vamos começar pelo elenco. Frances McDormand como Lady Macbeth, personagem que ela já interpretou no teatro, está maravilhosa. A Frances é casada com o Joel Cohen e foi ela quem levou para ele a ideia de fazer uma versão em filme de Macbeth e foi ela quem ajudou ele também a desenvolver o projeto, a desenvolver uma perspectiva para ele. Como Macbeth propriamente dito, o Denzel Washington tá... Olha, eu vou dizer... Ele fez o meu queixo cair no chão. O Denzel Washington faz muito teatro também, para quem não sabe. Mas uma das coisas mais bonitas aqui é a maneira como as cadências da voz dele, que são muito melodiosas, e como o sotaque americano dele mudam a música do verso do Shakespeare e fazem com que ele soe diferente, novo aos ouvidos da gente. Ele é menos preciso do que a Frances McDormand, mas ele é muito orgânico na maneira como ele aborda o texto. Realmente maravilhoso. Macbeth foi encenado pela primeira vez há coisa de 416 anos. Ou seja, eu vou partir do princípio que contar a trama não é spoiler depois de 4 séculos. Arrisco dizer até que pode ajudar as pessoas que não conhecem bem a peça a seguir a trama, porque a linguagem é difícil de acompanhar. Linda, maravilhosa, sublime, mas difícil de acompanhar. Este aqui, aliás, é uma das grandes qualidades deste Macbeth, ao contrário daquele com o Michael Fassbender e a Marion Cotillard de 2015, é que ele não acha que o texto vai dar dor de cabeça na plateia. Não fica tentando esconder o texto com cenas de ação ou com um visual lindo, a maquiagem incrível que fizeram na Marion Cotillard e tudo mais. Ele abraça o texto. Então vamos recapitular um pouco. Macbeth, um senhor escocês, acaba de voltar vitorioso de mais uma batalha na qual ele defendeu o rei da Escócia, o Duncan. No meio do caminho de volta, ele encontra um trio de bruxas, que aqui são uma só. Uma atriz pouquíssimo conhecida no cinema, mas formidável no teatro, a Catherine Hunter, que faz dessa personagem coisas assombrosas. Pois bem, essa bruxa, ou esse trio de bruxas, faz uma profecia para o Macbeth e para o amigo dele, o Banquo, que está acompanhando ele na viagem. A profecia diz o seguinte: primeira coisa, o Macbeth vai ser recompensado por essa batalha que ele acabou de travar com um novo domínio. Ele vai ser senhor de Cawdor agora. Segundo, Macbeth vai ser rei da Escócia, embora ele não esteja na linha de sucessão. Os reis que vão sucedê-lo não vão nascer dele, vão nascer do Banquo, o amigo que está com ele. O Macbeth, lógico, fica intrigado e algo embriagado com essa profecia. E quando ele finalmente encontra o Duncan no fim da viagem, e o Duncan dá para ele a propriedade de Cawdor e o título de senhor de Cawdor, aí ele começa a levar a coisa a sério. Se essa parte da profecia é verdadeira, então a parte que diz que eu vou ser rei também é verdadeira. Lady Macbeth, ouvindo essa história, atiça ele, encoraja ele. Vamos fazer com que os acontecimentos se apressem. Vamos garantir o cumprimento da profecia. Vamos matar o Duncan. E as coisas vão se complicar mais, porque o Duncan tem um filho e, portanto, um herdeiro, o Malcolm. Mas o Macbeth e a Lady Macbeth não esqueceram a terceira parte da profecia, aquela que diz que os filhos do Banquo é que vão ser a nova linhagem real. Importante, os Macbeth não têm filhos. Bom, esse é o arcabouço da peça. O que o Joel Cohen faz com ela é
maravilhoso. Primeiro, na concepção visual. Ele filma aqui em um preto e branco extraordinariamente bonito e muito específico. Toda a filmagem foi feita em sets construídos em estúdio em Los Angeles. O que ele faz é pegar, por exemplo, muito do expressionismo alemão dos anos 20 e 30. O fundo é sempre difuso, nebuloso, leitoso, e os personagens surgem desse fundo e caminham diretamente para a câmera até ser enquadrados em closes fantásticos, que lembram muito os closes do Ingmar Bergman, por exemplo, em O Sétimo Selo. Nessa região da tela, o preto e branco é nítido, contrastante, cortante. Ao mesmo tempo, então, o Joel Cohen está criando a sensação de um palco que tem um fundo próximo, o deslocamento até o primeiro plano é pequeno e vem sempre em direção ao espectador. E por outro lado, ele trata o elemento humano, os atores, de maneiras a que só é possível o cinema tratar. No teatro não existe close, não existe mudança de foco. Quando ele está em paisagens naturais, elas são belíssimas, devastadas, as terras altas da Escócia, e sempre tem só um elemento que se destaca em cada paisagem: uma tenda, uma árvore retorcida, uma cabana arruinada. Quando ele está em edificações, como por exemplo o castelo do Macbeth, aí ele usa uma arquitetura maciça, vasta, brutalista, com ângulos muito duros, muito definidos, que sempre servem de referência para o posicionamento dos personagens. Compara, por exemplo, aqui essa cena do Nosferatu, do Murnau, de 1922, e a bruxa nas vigas do teto, comentando mais uma ação do Macbeth. A sensação que tudo isso cria é uma sensação de irrealidade que é perfeitamente ajustada à peça e ao tema dela. Essa bruxa que a Kathryn Hunter interpreta de maneira tão perturbadora e que às vezes vira atriz porque tem reflexos dela na água ou porque ela fala com vozes diferentes, como se ela estivesse conversando com ela mesma, a gente pode nem se dar conta de que está entendendo isso, mas ela não é ela. Ela é a imagem do rancor, do ressentimento, do agravo do Macbeth. Por quê? E aí está a mudança mais importante e mais interessante da versão do Joel Cohen. Na tradição, Lady Macbeth e Macbeth são interpretados por atores bem mais jovens do que a Frances McDormand e o Denzel Washington, que estão ambos ali bem na casa dos 60 anos. Sempre, em qualquer interpretação da peça, eles são um casal que se ama, que é muito unido, que tem um problema muito sério, que é não ter filhos ou ter tido filhos que morreram. Isso nunca fica muito claro, mas que estão vendo ali nessa profecia a chance de construir um futuro de glória. E que talvez ainda seja possível, apesar de tudo, garantir esse futuro tendo um herdeiro. Aqui, ao contrário, esses são personagens que já passaram da idade em que é possível deixar descendência. O Macbeth não é mais aquele senhor razoavelmente jovem que ainda vislumbra muitas conquistas. Ele é um senhor que tem décadas de serviço ao rei dele, ao Duncan, e que acha que nunca foi devidamente recompensado e que essa recompensa que vem agora é insuficiente e é tardia. E o casamento dele com a Lady Macbeth é uma coisa muito mais complexa ainda, porque eles têm também décadas de cumplicidade, cimentada no que eles conseguiram conquistar, no que eles foram frustrados. A sensação que dá é que não é mais um Macbeth e uma Lady Macbeth que tem algo a ganhar matando o Duncan. São um Macbeth e uma Lady Macbeth que acham que já não tem mais o que perder. Isso não é propriamente uma alteração no texto original, é uma inflexão nova no texto original. E ela torna ele um pouco diferente e traz à tona muito mais ainda do sentido da peça, da tragédia dela, do drama dela, da culpa e do horror que vão consumir esses personagens. É fantasticamente bonito, é fantasticamente bem feito, mas nada está aqui à toa. Todos os elementos são indispensáveis, todos eles colaboram super estreitamente entre si. Esse é um trabalho feito por um diretor, um elenco e uma equipe que acreditam visceralmente no que estão fazendo. Acreditam e trabalharam para saber que o que eles estão fazendo
é importante, é relevante e é original. Nunca vai faltar motivo para fazer mais versões de Macbeth ou de qualquer outra peça do Shakespeare. Mas esse Macbeth do Joel Cohen é o melhor argumento em muito tempo para que se continue a adaptar Shakespeare para o cinema. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.